Então, o ensino da farmacologia em si, ele necessita de novas estratégias e novas práticas para poder chamar esse aluno, porque é uma disciplina muito densa, muito puxada. Inclusive, outras pessoas já falaram de disciplinas que possuem essa densidade e que a gente precisa de ter novas estratégias para chamar e motivar esse aluno a estar ali presente e facilitar a compreensão, que é facilitar justamente o ensino-aprendizagem. Então, essa disciplina, ela traz, né, conteúdos como mecanismos de ações de fármacos. Então, ela traz diversos grupos antimicrobianos, antifúngicos. Então, tem momentos que o aluno se perde de tanto conteúdo teoria, slide, teoria. Então, qual foi aqui a nossa proposta, né? Trazer para essa disciplina... algo mais lúdico, metodologias realmente ativas e sair desse pontual de vir, trazer slide, dar aula e todo mundo ir para casa, né? Então, a intenção aqui é para o nosso público-alvo dos alunos de graduação em enfermagem que estão cursando essa disciplina de farmacologia esse semestre, tá? Então, as metodologias que nós utilizamos e que nós abordamos. Principalmente, foi trazer essa metodologia ativa de integrar plataformas interativas. Alguém aqui não conhece Kahoot ou Socrative? Nunca ouviram falar? Já ouvi falar. Já ouviram falar? Socrative? O meu queridinho é o Kahoot. Quem conhece os dois, dá para entender o porquê que o Kahoot é o preferido. São plataformas online. E eu acho que isso é legal para esse aluno, porque ele vai usar o celular dele. Então, assim, já foge disso de estar ali. Ele já se sente mais confortável de estar mexendo no celular. E por estar mexendo no celular, querendo ou não, essa plataforma é uma plataforma de perguntas e respostas. Então, é uma forma mais lúdica, digamos assim, da gente conseguir fazer esse aluno responder questionários, trabalhar questões que a gente explicou dentro de sala de aula e interagir entre si. Como assim? Vou falar propriamente dito do Kahoot. Na hora que eu digo, pessoal, vamos iniciar o nosso Kahoot, você vai fazer um login, você vai fazer um bonequinho para você botar o chapéuzinho da cor que você quer. E aqui irá surgir a primeira pergunta. Pergunta 1. No seu celular você vai responder se é A, B, C ou D. Ótimo. Assim que finaliza, já diz quem está em primeiro lugar, quem está em segundo lugar, quem está em terceiro lugar. Então, os alunos gostam disso. Gera uma certa competição em saber quem vai acertar a questão. E aí gera esse estímulo deles quererem mais ainda participar disso. E a gente percebe que essas plataformas, tanto Socrative quanto Kahoot, fazem com que os alunos se estimulem a estar ali, olhando, claro, o conteúdo teórico, mas loucos para ver como seria na prática esse questionamento desse conteúdo. Porque normalmente a gente faz um estudo dirigido, entrega o papel, o aluno vai lá, revisa slide, pesquisa na internet, responde. E aí, primeira questão, e aí o aluno responde. Aqui não, é interativo, é na hora, já diz quem acertou, quem errou. E nesse momento, a gente gera os grupos de discussões. Porque entre cada pergunta tem um momento de saber, olha, era a alternativa A. Cadê as 3 pessoas que marcaram a B? Por que vocês acharam que é a B? Não, esse mecanismo de ação não é assim. O mecanismo de ação é dessa forma. Lembra lá da aula de ontem que a gente deu? Então, a gente tem essa troca de informação ali momentânea, instantânea com esse aluno. E a intenção também foi desenvolver material educativo, que aí a gente se uniu com os monitores, né? A gente também falou muito disso, da troca entre nós, pós-graduandos, e os monitores, então aqui a gente também atribuiu isso, da gente auxiliar eles em materiais educativos e até mesmo na construção dos questionários das monitorias. Então, nós realizamos já essas atividades, fizemos atividades nessas plataformas, né? Por exemplo, no Kahoot a gente fez um questionário sobre antihistamínicos, no Socrative a gente fez questionário de antihipertensivo. Geramos essa discussão no momento de dizer quem errou, quem acertou, por que essa é certa, por que aquela está errada. E também discutimos
assuntos que foram vistos ali na sala de aula. Então, como resultado, né, teve uma maior interação entre esses alunos e nós, alunos que estamos participando desse projeto. A gente percebeu, né, uma boa participação, na verdade, todos quiseram participar. É diferente quando você só entrega um papel e um fala, e aí, o que é que tu respondeu? Vou responder aqui também. Não, eles querem participar, eles querem competir para saber quem vai acertar mais. E discussão sobre propostas e novas ideias de publicação, a gente perguntou para eles quais assuntos eles têm mais dificuldade e como a gente poderia facilitar publicando, por exemplo, no Instagram, que aí seria o nosso próximo passo para o projeto, que é justamente a divulgação científica. É tentar divulgar esses assuntos que eles possuem mais dificuldade de uma forma mais interativa, por exemplo, no Instagram, onde eles possuem esse acesso. Teve também um trabalho que mostrou o Instagram deles, que já fazem esse tipo de didática. Considerações finais, né? Nós concluímos que essas estratégias aplicadas foram facilitadoras dessa aprendizagem desses alunos. Realmente eles participaram, eles entenderam por que aquela alternativa estava errada, por que aquela questão ele errou, ele acertou no momento da discussão. Obtemos um saldo positivo, né, que foi refletido ali durante as nossas discussões, e a gente percebia que quando a gente ia aplicar um outro, eles diziam, aquela questão, é mesmo, estava certa, estava errada. Eles deram esse feedback para a gente. E, consequentemente, nos resultados positivos, né, durante os testes e as provas. Na verdade, eles ainda têm outra prova, mas nos testes, mini-testes que a própria professora já vinha aplicando e os monitores acompanhando o estudo dirigido, perceberam que realmente é uma forma de facilitar essa aprendizagem do aluno. Muito obrigada, né? Agradecimento aqui ao projeto. Alguma pergunta, consideração que queiram fazer? Por favor. Parabéns pela apresentação. Eu queria só ter certeza, o Kahoot e o Socrative, os dois precisam de internet, né? Precisa. Tá? E aí, como é que a gente faz? Normalmente, lá nos blocos, eles têm o Wi-Fi liberado. Tá? Aí a gente sempre dá uma perguntada antes, por exemplo, às vezes na UFC eu sei que a rede cai. Então, a gente procura agendar, por exemplo, a gente vai fazer uma monitoria. Vamos aproveitar a monitoria e vamos aplicar nosso projeto. Meninos, cheguem 15 minutos antes para todo mundo chegar, ligar a internet, logar. Então, a gente faz todo esse preparo para a gente poder conseguir aplicar. Mas é online, sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Consideração? Deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa. Da mesma forma que tu explicou o Kahoot, tu podia falar um pouquinho sobre o Socrative, por favor? Socrative é na mesma pegada do Kahoot, só que ele gera para ti no teu celular as perguntas e tu vai respondendo. Não tem a interação momentânea, a interação vai ser no final. Todo mundo respondeu. Posso finalizar? Posso. Finalizei, aí vai aparecer. Quem acertou mais, quem errou, quem não errou, quem está em primeiro, quem está em segundo. Diferente do Kahoot, que é momentâneo. Primeira questão, aí todo mundo aqui, primeira questão, resolvendo. E você bota tempo, então normalmente 1 minuto, aí tá lá 10 segundos, 9, 8, aí os meninos desesperados para responder. E aí finalizou, aí a gente, vamos lá. Olha, 50 pessoas erraram, o que é que aconteceu aqui? Vamos lá. E aí a gente vai ali, momentâneo, trocando essa ideia. Ótimo. Qual era o tempo para explicar cada pergunta? Porque eu lembro que na graduação que você fazia, eu ficava sempre muito ansioso para e às vezes ia para o tempo. E aí eu ficava, podia qualquer uma porque eu não conseguia mais pensar. E aí já era aquele médico. Vamos lá, como é que funciona, né? Até juntando com o dela. Cada plataforma vai ter seu jeito, mas quem manda é o professor. Quem manda é a pessoa que fez. Então, normalmente eu deixava 1 minuto. Por quê? Às vezes a internet falha, trava, você está ali respondendo e a resposta não entra.
E como é que funciona, né, no Kahoot? Quem responde primeiro pontua mais. Então, vocês 3 acertaram, mas ela respondeu primeiro, ela vai pontuar mais. Então, os meninos ficam ligados muito no tempo por isso. E tipo, poxa, eu não quero ser o último a responder. E se o tempo terminar, terminou. É como se você tivesse errado, tu não vai pontuar. O Kahoot também é assim? Kahoot. E eu deixava normalmente 1 minuto. Eu não fazia um questionário muito longo, por exemplo, eu não fazia 30 questões. 10, 12, e deixava 1 minuto para cada um. Porque se a gente for somar, são 12 minutos só deles respondendo. Fora a nossa discussão. Porque cada pergunta eu ia querer discutir. A gente vai querer trocar ideia. Então eu fazia nessa faixa de 10, 12 questões, 1 minuto para vocês responderem e a gente vai discutindo. Mas 1 minuto inclui a leitura da pergunta. Ele né? passa a pergunta, É. aí ele abre as opções. Ah, Quando tá. abre as opções, aí Aí 60, começa a contar, né? começa a contar. É porque se incluísse a leitura, né? Aí É muito legal, porque eu não trouxe o print aqui, mas pro nosso encontro universitário tem a foto da aplicação e o print da tela, mostrando. Ótimo. Mais alguém? Bem, então a gente agradece. tem tempo. Eu queria outra foto, na verdade. Agora que eu Não me deixe não. Bem, enquanto ela tira aqui a foto, deixa eu apresentar o próximo trabalho, que terá como título, Abordagem de ensino prático da disciplina de corrosão e proteção para discentes do curso de engenharia metalúrgica. Professor Mauro Andres e Carlos Henrique e Gabriel como instrutores. Pode ir? Pode. Pode começar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Carlos Henrique. Eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências e Engenharia de Materiais. E eu participei desse projeto como instrutor, voltado para os alunos de graduação da turma de Engenharia Metalúrgica. Certo? Então, como o nome sugere, a gente tentou promover essa abordagem mais prática, essa inclusão nessas atividades práticas, em uma disciplina que, sem a ajuda desse instrutor, ela seria completamente teórica. E como já foi falado aqui anteriormente, principalmente nessas disciplinas de engenharia, a gente tem uma certa carência para essas atividades mais práticas. Então, já foi falado aqui anteriormente sobre como o perfil do aluno mudou ao longo dos anos e como os professores, essa parte docente, tenta se moldar a esse novo perfil desses alunos, hoje em dia. Mas o que eu acho que também é interessante lembrar é que o perfil que a indústria espera desses alunos formados também mudou. Então, o que era esperado de um engenheiro há 20, 30 anos atrás e o que é esperado de um engenheiro hoje em dia não é mais a mesma coisa. Então, por exemplo, essa abordagem tradicional, digamos assim, era mais focada porque antigamente o foco de um bom profissional seria o acúmulo de informação. Então, aquele profissional seria o melhor possível se ele acumulasse o mais informação possível. Só que hoje em dia a gente tem uma disponibilidade muito grande de informação. Então, hoje em dia, um profissional se destaca quando ele resolve o problema primeiro. É o meu pensamento. Então, como justificativa, esse foi o nosso entendimento de buscar aplicar essa abordagem mais prática para tentar atualizar essa formação desses profissionais, desses futuros profissionais, e tentar se adequar melhor ao que a indústria espera deles, trazendo esses problemas mais do dia a dia que eles provavelmente enfrentarão nos seus trabalhos, certo? Então, por que esse trabalho com as disciplinas de corrosão? Então, como a gente está
está atuando nessa resolução de problemas, está tentando fomentar esse aspecto nesses estudantes, o que a gente pensa é que muitos dos problemas que eles vão enfrentar, eles vão ver no dia a dia deles, na indústria, vai estar devido à degradação desses materiais. Então, o engenheiro metalurgista ele vai estar ali trabalhando com diferentes tipos de materiais metálicos. Então, vai estar sujeito a diferentes tipos de degradação também desses diferentes materiais. Então, faz sentido a gente conseguir passar melhor esse conhecimento de como esses materiais se degradam, dessas especificidades desses processos, para esses estudantes, certo? Então, o que foi o nosso público-alvo foi os alunos da disciplina de corrosão e proteção, que na nossa grade curricular da engenharia metalúrgica se encontra no 7º semestre. Então já são alunos que já estão bem vividos ali no curso, já estão bem mais avançados, digamos assim, no curso. E como metodologia a gente propôs meio que duas vertentes. Como eu falei, as atividades práticas. No semestre agora, 2024.1, a gente realizou essas 4 atividades, que vem mais para mostrar, mesmo ser visualmente mais visível, alguns conceitos que foram vistos em sala de aula. Além disso, foi feito também estudos de caso, a gente decidiu alguns problemas que a gente pode ver no nosso próprio campus, está listado aqui, e propôs para esses alunos estudarem esses problemas, propor justificativas de por que aqueles problemas estavam sendo ocorridos, e também propor métodos de combate àqueles problemas. Justamente foi as muitas obras inacabadas que a gente tem e a corrosão nas vigas e treliças dessas obras inacabadas, e a gente até mostrou aqui numa das figuras. Tem também os totens de sinalização, que estão amplamente presentes aí no nosso campus. E esse 3 foi um mais específico, que foi um aluno que estava estagiando e decidiu trazer um problema do estágio dele, para ser trabalhado nessa disciplina. Então foram feitas essas atividades, esse estudo de caso, e além dos benefícios para os alunos da pós-graduação, teve também os benefícios para os instrutores, que têm esse acesso, além das disciplinas obrigatórias de docência, tem esse contato com esse mundo da docência que fora do projeto não teria. Então, como consideração final, a gente tem que essa incorporação experimental dos conceitos teóricos e essa fomentação de resolução de problema é de alto benefício para esses futuros engenheiros e, assim, de grande auxílio a eles. Professor, se o senhor quiser complementar. Bem, boa tarde. Bem, se puder complementar, tem muitas histórias para complementar, na verdade. É o seguinte, eu sou relativamente novo na UFC e, bem, eu venho da indústria, então eu quis trazer um pouco dessa experiência na indústria para os estudantes. Primeiro eu tenho que agradecer ao Henrique, porque bem antes desse projeto ele já estava fazendo parte dessa parte das aulas práticas de forma voluntária, certo? Foi uma coisa própria dele, nasceu para ele junto com outro professor que ministra essa disciplina. E aí o que a gente tentou revisar para esse projeto foi ajustar algumas coisas para deixá-las mais simples, justamente por uma coisa comum. E isso eu acho que no Centro de Tecnologia nós não temos laboratórios de ensino, nós utilizamos laboratórios de pesquisa para fazer aulas práticas de ensino. Então, a ideia era tentar fazer do mais prático possível, e isso foi uma experiência muito boa para eles. Além do mais, eu tive a gente teve a ideia desses estudos de caso. Outra forma, além das aulas práticas, outra forma de trazer os conceitos de corrosão e deles entenderem bem melhor é analisando alguma situação da vida real. E quando eu sinalizei para eles esse trabalho, que tinha o valor de uma nota de uma prova, então tinha um monte de requisitos que tinha que cumprir, de complexidade.
Então eu falei para eles, vocês podem trazer qualquer coisa da sua comunidade, da sua casa, do ônibus que você pega, algum problema, um fenômeno de corrosão, você vai documentar, você vai ter umas aulas específicas para a gente tirar dúvidas sobre qual é o fenômeno de corrosão, o que foi que ocasionou isso aí e quais são as possíveis soluções mais viáveis para solucionar esse problema. E aí quando eles vieram, eu descobri que a grande maioria escolheu o campus do PC porque eles no dia a dia encontram inúmeras coisas deterioradas e que, bem, infelizmente a gente está nesse nível. Quando eu vi isso, eu consegui uma reunião com a Superintendência de Infraestrutura e levei os estudantes e pedi informações técnicas sobre alguns dessas obras e dos totens. Por exemplo, esses totens de sinalização das placas dos edifícios, a gente descobriu que a grande maioria deles são mandados fazer para o pessoal da Proplat, sem nenhum tipo de ideia técnica, nem de que material deveriam ser, nem padronização. Então, esse resultado a gente entregou para o UFC Infra de que coisas deveriam ser tanto no desenho, como nos materiais e de pinturas, para que, a partir de agora, a UFC Infra tenha uma ferramenta para tentar estandarizar dentro da própria UFC esse tipo de coisas, evitar alguns dos problemas que a gente tem hoje, certo? E eu quero dar especial ênfase a esse outro trabalho que foi de um estudante que ele está fazendo estágio em uma empresa de grande porte da área dos aços, aqui no estado do Ceará, e ele quis trazer uma problemática e ele propôs à empresa e eles toparam, e é o seguinte, eles estavam tendo uma perda de materiais na área de armazenamento por corrosão, não sabiam o que era, e aí dentro do processo a gente descobriu, dentro da aula, nós descobrimos, junto com os outros estudantes, qual era o problema, que era a umidade, e eles tinham algumas goteiras, e essa água que eles não veíam estava escondida embaixo dos barrotes de madeira, e em contato esses barrotes com as chapas de metal, estava tendo essa corrosão ali, inclusive tem aços inoxidáveis. Então, aí estavam tendo uma perda grande de material dentro da própria empresa. E aí ele descobriu, e aí ele trouxe várias soluções. A gente ajudou para ele identificar soluções, ele levou para a própria empresa e eles já estão executando algumas coisas dentro da própria empresa. Estão trocando os barrotes de madeira para uns de polímeros, para evitar, porque estava tendo corrosão microbiológica. Então, entre outras coisas. Então, eu acho assim, muito, muito importante esse tipo de abordagem e de trazer isso. E foi tão importante que eu não estou aplicando, bem, não está dentro do projeto, mas eu tenho outra disciplina chamada Ciências dos Materiais, que é para todas as engenharias da UFC, e eles estão, por exemplo, da minha turma, estão fazendo quase que exatamente a mesma coisa com coisas só no CT. Só no CT eles estão lá, e semana que vem eles vão apresentar, não faz parte mas é uma experiência que eu acredito que é muito boa e que eu já estou aplicando, e a ideia é tentar no semestre que vem, que não teremos a disciplina de corrosão, porque ela é anual. Então, dentro da disciplina de Ciências Materiais, que para todas as engenharias existe o tópico de corrosão, a ideia é a gente aplicar alguma dessas aulas práticas dentro dessa disciplina de Ciências dos Materiais. Então, é mais ou menos isso que eu queria comentar, e quero agradecer também a Propag por essa oportunidade. E como mencionei, Henrique já estava fazendo toda essa parte bem antes desse projeto, e quando vi o projeto eu digo, Henrique, eu acho que você precisa, a gente já tem isso escrito, nós fizemos o documento das aulas práticas, com o que ia ser feito, tudo direitinho, materiais, com tudo, Henrique desenhou esse tipo de documento, junto com outros estudantes. Então, eu realmente quero agradecer por essa oportunidade, porque realmente isso vai mudar. E estamos mostrando, principalmente com essa nova mudança dos currículos das engenharias, onde agora é tudo por competências. Então, essas aplicações de casos práticos vai ser muito importante. E aí a gente já tem mostrado para o colegiado do departamento como é importante trazer vivência real para a sala de aula. Então, acho que isso vai mudar um pouco a metodologia geral. Então, muito obrigado. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Comentário?
queira fazer. É muito bom assistir assim ao seu entusiasmo, né? Sim, sim. A gente fica muito feliz com isso. Não é? Estamos fazendo realmente, a professora mencionou e acredito que todos os outros professores têm mencionado, no CT a gente tem um déficit muito grande e a gente está tentando fazer várias coisas por ali para tentar restabelecer espaços importantes que são os laboratórios de ensino, que são importantes e foram deixados no abandono e ninguém foi atrás e as aulas da grande maioria das disciplinas que deveriam ser práticas ficaram sendo praticamente teóricas. Então, e não é assim. Então, é uma coisa muito importante. Eu tenho assim, agradeço a oportunidade. Eu tento trazer um pouco de ânimo nos estudantes nesse sentido e eles se veem. Uma das coisas que eu consigo ver é que eles se veem no papel de engenheiro e é que eles já estão em um nível e eles vão tomar decisão. E aí, vão derrubar o prédio ou vocês preferem ajeitar, ou vocês só preferem só passar uma tinta? Vocês podem trazer todas as soluções possíveis. Não fiquem só com uma solução. Podem trazer de derrubar o prédio e dizer, não, a melhor opção é derrubar o prédio. Não, mas tem que ser viável. E com normas técnicas. Os documentos tinham que ser com normas técnicas, porque a gente, todos esses relatórios da UFC Infra, a gente enviou para a UFC Infra. Então... Uma curiosidade. Vocês trabalham também com a corrosão dentro do concreto, né? Específica, um dos trabalhos foi de vigas e treliças. Aquele concreto antigamente que tinha o ferro todo dentro. E obras inacabadas. Obras inacabadas é o que a gente tem. E a gente... Agora a universidade vai enfrentar o aquário inacabado, né? Bem, e do aquário eu trouxe algumas informações porque eu fiz parte da equipe que avaliou um pouco a estrutura e realmente... A estrutura está boa, para o que a gente achava que está por conta dessa localização, está boa, a estrutura está boa. Não tem corrosão naqueles ferros? Né? Muito sim, muito baixa. Em comparação ao que a gente esperava, está muito boa. Mas há outros prédios assim. Sim, né? exato. Eles... Daquela época do concreto armado. Inclusive, um dos trabalhos foi lá no ginásio, lá atrás, na educação física, existem vários prédios que estão meio abandonados. E que foi que a gente conseguiu encontrar que existe já por norma uma forma de cobrir aquelas vigas com os vergalhões expostos. Existe já por norma alguns tipos de coisa que podem ser para recobrir, para quando tiver recurso. No contrato existem uns materiais poliméricos especificamente para esse tipo de aplicações. E aí está no documento, já está para o UFC. Acho que vai ter que comprar muito desse material para isso. Mas essa foi algumas das soluções trazidas pelos próprios estudantes e tudo com base em normas atualizadas. Ótimo, então. Então, parabéns. Muito útil, né? Bem, o próximo trabalho a ser apresentado tem como título Instrutoria de Apoio da Pós-Graduação à Graduação em Gestão de Políticas Públicas. Professor José Lênio e com o instrutor Jailson Carlos. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Jailson Carlos, sou de Guiné-Bissau, aluno de mestrado em avaliação de políticas públicas. Bom, contextualizando só o projeto, aqui estamos com um projeto que tem por finalidade reforçar o ensino e aprendizado com os alunos de gestão de políticas públicas, um curso aqui da UFC. Esse projeto, a sua finalidade é justamente permitir com que o pós-graduando possa
fazer com que os graduados de gestão de políticas públicas sentirem-se mais engajados no curso, permitindo essa interação com eles, para que eles sintam-se mais à vontade. Trazendo só uma justificativa aqui, que nós concebemos esse projeto mais a partir desses desafios, né? Que esses desafios que as pessoas enfrentam logo no curso de graduação. Nesse desafio, como eu estava dizendo, né? Aumentando essa interação com a galera de graduação, vai permitir-nos que o pós-graduando tenha mais essa orientação para com esse pessoal de graduação e fazendo com que isso também sirva de experiência para com o próprio pós-graduando, nesse caso, a minha pessoa, né? Aqui o público-alvo é o próprio pessoal de graduação, que você já sabe, e a nossa metodologia aqui eu apresento de duas fases. A primeira é que nós passamos pelo aprendizado de teorias do próprio curso, e o segundo que passou justamente pelas atividades práticas do curso. No primeiro, os alunos passaram pelas essas discussões teóricas do curso, e já no segundo momento foi voltado justamente para os trabalhos do curso. Nesses trabalhos nós desenvolvemos diferentes atividades em que foi realizado não só debates dentro da sala de turma, como também permitiu com que eles pudessem apresentar suas dúvidas e se interagirem ainda mais. Bom, aqui, né, o projeto foi muito bom durante todo o tempo que nós estivemos lá e trazendo esses resultados que nos permitiu esse engajamento com a própria sala. Um dos aspectos aqui que eu quero ressaltar é quando a própria turma, né, questões de dúvidas, que realmente eu tenho desempenhado uma estratégia junto a eles, que eu crio um grupo do WhatsApp no qual se troca essas interações. Às vezes o aluno te apresenta as dúvidas que realmente ele poderia ter apresentado ao professor, mas por essa questão de talvez timidez, ele acaba tendo mais facilidade com o instrutor. Aqui, considerações finais, né? O projeto tem contribuído bastante, tanto para os alunos de graduação, assim como para a minha estadia junto a eles, né? Permitindo justamente essa interação, tanto dos conteúdos que eles têm recebido no curso, assim como da minha experiência com eles. Professor, o senhor quer fazer alguma complementação? Sim, com certeza. Boa tarde a todos e todas. Acho que a gente vai cumprir bem o tempo, né? Mas eu quero agradecer ao Jailson pela disponibilidade de participar do projeto. O nosso projeto é aquele projeto tipo 2, né, do edital, que tem uma pegada diferente desses projetos que tem um foco no enfrentamento maior às disciplinas que tem o NAS com alguma dificuldade, e ele é transversal, né? Ele procura fazer essa transversalidade entre esses temas da educação, diversidade cultural, questão de direitos humanos, questão de educação de um modo geral. E, nesse sentido, a participação do Jailson tem sido muito rica para nós, né? Por essa oportunidade de promover essa interação, né? E essa, digamos assim, ilustração das políticas que a gente aborda no nosso curso. As disciplinas aí do nosso projeto, a gente colocou aí 170 estudantes, o público-alvo, porque são 4 disciplinas, né? Nesse semestre, nós estamos com Sociologia aplicada a políticas públicas e Cidadania, Direitos e Desigualdades, que é um tema típico dessas transversalidades. E no segundo semestre, é Estado de Direitos Humanos no Brasil e Sociologia do Desenvolvimento e de Projetos Sociais.
Então, nós nunca tivemos, eu digo nunca, mas o tempo é curto na UFC, são 6 anos no curso, e o curso também é um curso relativamente novo. A gente não tem um problema, digamos assim, de evasão por dificuldades, como a gente pode ter, por exemplo, num curso do Centro de Tecnologia. Por exemplo, Engenharia Química, né? Eu tinha um primo que fazia Engenharia Química e às vezes eu ia lá no departamento pegá-lo e a gente via nas portas as notas afixadas e oscilava entre 5, 2, 3, uma média de notas que não são muito comuns nos cursos de ciências sociais aplicadas. Então, a gente, esse problema, digamos assim, que é um dos problemas que pode, de certo modo, acarretar a evasão, nós não enfrentamos muito. Mas temos enfrentado um problema de evasão, como a gente, eu acho que experimenta no Brasil todo. Eu faço avaliação institucional em várias instituições no Brasil e a gente escuta relato em todos os locais desse problema do desinteresse pela carreira acadêmica, né? Mas eu percebi, a gente, inclusive, a nossa turma de Sociologia Aplicada, que é do primeiro semestre, a gente iniciou com 61. Depois da greve, com essa oportunidade que teve de supressão, caiu para 45, mais ou menos. Mas, se a gente deixar um pouco de lado essa questão, esse fenômeno específico, a minha avaliação, do ponto de vista qualitativo, é que esse programa e a participação, o Jailson é oriundo da Guiné-Bissau, é beneficiário daquele programa Brasil-África, né, que é Brasil e os... os países africanos É o de língua... PSBG? Não, eu vim a partir da Unilab, que é o PSI, que é o processo seletivo dos estudantes estrangeiros, que são beneficiados pelos 5 países africanos que falam português. CPLP, né? Isso, é de CPLP, mas nem todos de CPLP participam, porque os estudantes de Portugal não participam. Claro, nem Brasil, nem Portugal. Spaló. Pronto, e aí, assim, foi muito gratificante porque a pesquisa do Jailson no programa é uma pesquisa, é uma avaliação, a dissertação de mestrado do Jailson é uma avaliação das políticas públicas para pessoas com deficiências na Guiné-Bissau. E, evidentemente, que para mim é algo inusitado porque eu conheço pouco, né, de Guiné. E o Propag tem proporcionado uma intensificação, digamos assim, do contato orientador orientando, né? A gente passa muito mais tempo junto. O Jailson tem acompanhado a lógica de abordagem das políticas públicas, que em Guiné ainda é muito precária, né? São muito precárias. E na disciplina de Sociologia Aplicada, a gente trabalha basicamente com uma estratégia que talvez não seja nem prática, como o Jailson colocou, mas é muito mais um primeiro momento em que a gente resgata aqueles conceitos elementares da sociologia, com um foco muito na sociologia do direito, que é o que dá suporte para a análise das políticas públicas, no Estado de Direito, é óbvio. E, num segundo momento, a gente elege algumas políticas para que os estudantes façam um exercício de pesquisa com relação a essas políticas, aplicando os conceitos e as perspectivas teóricas que eles se apropriaram no primeiro momento da disciplina. E, nesse sentido, foi muito importante a participação do Jailson, porque é uma disciplina de primeiro semestre. É uma atividade que, às vezes, é difícil de implementar, justamente por conta da imaturidade mesmo, né? Eles estão cursando, juntamente com essa disciplina de introdução ao trabalho científico e precisa de um suporte. E, nesse sentido, eu acho que foi um diferencial, tanto para que o Jailson aprimore o olhar do ponto de vista teórico-metodológico, para estruturar o eixo teórico-metodológico da pesquisa dele,
como para os estudantes que beberam um pouco dessa experiência que eles já têm, da graduação, para abordar essas políticas. E aí foi dada a cada grupo, a cada equipe, a oportunidade para escolher uma política, as mais variadas. Eu elegi só uma, porque no nosso edital aí, a gente tem, inclusive, uma demanda que a gente vai deixar para o segundo semestre, né? Quando a gente for desenvolver a disciplina de Direitos Humanos, que é a linha H, salvo engano. Atuação em divulgação científica para escolas de ensino médio públicas e privadas. E aí eu elegi só uma das políticas, as outras eu deixei livres. Eles escolheram desde, por exemplo, a política Fortaleza Bilíngue, né, a política COPAC, que é uma política estadual, que é uma política de segurança pública. E essa eu elegi por conta desse indicador, digamos assim, que está previsto aqui no edital, que foi a política estadual de assistência e apoio à saúde do estudante na rede pública estadual de educação. Então a gente teve uma equipe, mesmo de primeiro semestre, como eles são oriundos, muitos, da escola pública, eles se empolgaram muito em desenvolver essa pesquisa, conseguiram aplicar um formulário, conseguiram fazer um bom levantamento sobre as dificuldades, principalmente com problemas de adoecimento mental nas escolas, nessa escola pública especificamente que eles fizeram esse levantamento. E a gente espera que no próximo semestre, a gente tinha planejado uma aproximação com o CUCA aqui do PC, inclusive, mas infelizmente as questões burocráticas depois da greve não conseguimos fechar antes da conclusão do semestre, mas está na pauta para, durante o período de desenvolvimento dessa disciplina de Estado de Direitos Humanos no Brasil, a gente promover essa comunicação de parte dos resultados do que a gente encontrou com esses exercícios de pesquisa e com parte dos resultados da pesquisa do Jailson no mestrado. Então, eu, como todos, acho que eu ultrapassei o tempo, eu só quero agradecer, né, a oportunidade. Acho que o programa está de parabéns, promove uma iniciativa que fortalece e torna, né, a carreira universitária mais atrativa, porque eu tenho escutado do Jailson, inclusive, o interesse em retornar à Guiné para o exercício, a docência. Isso é muito caro e muito importante para nós que vivemos da educação. Então, fica aqui meus agradecimentos, estamos à disposição. E o Jailson até tinha me dito que iria relatar uma situação específica, porque numa das nossas disciplinas, Cidadania, Direitos e Desigualdades, a gente tem um estudante que tem múltiplas deficiências. Ele faz isso em um minuto? Não, mas eu já estou meio que relatando que foi uma oportunidade. Outro dia a gente estava conversando, ele estava me relatando como foi uma oportunidade de ouro para ele aterrissar, digamos assim, desses elementos de revisão de literatura que ele tem na pesquisa dele, para pensar as políticas de Guiné a partir que praticamente não existem, né? À luz das que nós temos aqui, achamos muito deficientes, mas que em confronto com a realidade que ele experimenta. Mas, enfim, desculpem ultrapassar o tempo. Não, está dentro ainda do tempo. Obrigado. Muito obrigado. Alguma pergunta? Comentário? Então, professor, obrigado, parabenizando vocês, viu? Obrigado. Bem, o próximo trabalho ele é intitulado Programa de Estágio Docente em Mineralogia. O professor Felipe Holanda e a instrutora Rafaele Rodrigues.
Boa tarde, gente. Eu sou a Rafaele, sou estudante do programa de pós-graduação em Geologia e, junto com a coordenação do professor Felipe, né, nós estamos com esse projeto, Programa de Estágio Docente em Mineralogia, e eu vou contar um pouco dele para vocês agora. Então, a disciplina de Mineralogia Ótica, ela é ofertada no 3º semestre do curso de Geologia, e ela é essencial tanto para conhecimento, né, dos alunos, porque eles vão utilizar essa disciplina no decorrer do curso inteiro, então ela é um pré-requisito, basicamente, como também ela pode ser utilizada em outras ciências da Terra. Então, é muito importante que essa disciplina ela tenha bases de conhecimento bem formadas nos alunos, para que eles não tenham dificuldades posteriormente. Um dos principais problemas, né, nessa disciplina, no entanto, é o fato de que muitos alunos eles nunca tiveram, né, é o primeiro contato desses alunos com a utilização do microscópio petrográfico e também com a observação dos minerais opticamente, né, através do microscópio. Normalmente a gente vê os minerais macroscopicamente, na mão, em rochas e etc. Mas é o primeiro contato desses alunos com o microscópio. Então, a falta de familiaridade deles com o microscópio, né, tipo, como manusear o microscópio e também como analisar, e a própria complexidade da disciplina, ela é um desafio, né, na disciplina, na aplicação, no desenvolvimento. Então, com a necessidade de superar essas dificuldades, né, o projeto ele entra como uma forma de integrar a teoria e a prática de uma maneira eficiente, né? E a gente procura abordar de forma bem abrangente os principais princípios e métodos de identificação desses minerais. E de uma forma também simples, que eles consigam compreender e consigam levar para o futuro no curso, que eles vão utilizar até o final e quando eles se formarem também. Então, o público-alvo, que atualmente nesse semestre, né, são 33 alunos que estão matriculados na disciplina de Mineralogia Ótica. Esses alunos eles são divididos em 2 turmas, porque o número de microscópios, né, é reduzido, então é possível que cada um utilize o seu e fique mais otimizada, né, a experiência. Então, a metodologia do projeto foi a participação ativa do instrutor, que sou eu, da instrutora, acompanhando as aulas práticas e teóricas da disciplina, e a seleção também de lâminas petrográficas, né, o auxílio na seleção dessas lâminas didáticas, e também no auxílio na descrição junto com os alunos também. A gente participa ativamente, observando, né, as principais dificuldades e também dando o acompanhamento nas principais dificuldades que eles encontram e acompanhando a evolução deles. As atividades realizadas são sessões de estudo complementares, além, né, do acompanhamento das aulas, para tirar principais dúvidas, abordar descrições que não ficaram muito claras na hora da aula e etc. Instrutorias personalizadas, então, se algum aluno não entendeu nada do zero, quero ver tudo do começo, por favor, me ajuda. A gente vai lá e faz essa instrutoria personalizada para eles. E também o auxílio em visitas guiadas aos laboratórios, porque, eventualmente, né, ocorre que pessoas de outros institutos ou de outros centros da UFC, eles pedem para visitar os laboratórios de mineralogia ótica e o de mineralogia macroscópica. Então, a gente também dá um apoio nisso. Os resultados alcançados, o principal resultado, né, que a gente obteve até agora foi o desenvolvimento de um material didático, que é como se fosse um roteiro, porque essas aulas elas são muito... É uma prática que é muito... Você tem que fazer aquilo sempre, daquele jeitinho, porque senão pode dar errado. Então, muitos alunos acabam se perdendo e eles não conseguem meio que decorar, tipo... Não é para decorar, né, mas querendo ou não, eles têm que usar aquilo sempre. E você usa tanto que você decora, né? Mas a gente fez um roteiro que é para eles conseguirem entender isso de forma mais fácil, como uma forma deles levarem para sempre. Então, o professor também pode utilizar em outras disciplinas
na mesma turma, né, com outras turmas. Essa turma pode usar em outras disciplinas e etc. Além disso, as perspectivas futuras são o fortalecimento da competência desses alunos e também a melhoria no desenvolvimento acadêmico deles, né? A gente vai conseguir observar esse fator quando concluir o semestre, com o fator NAS, né? E as considerações finais são que essa integração entre os alunos da graduação e pós-graduação, ela oferece uma integração enriquecedora, tanto para os alunos da graduação, quanto os alunos da pós também, que têm as suas experiências, né, pedagógicas aprimoradas aí no contexto. E também o projeto ele trouxe impactos positivos e um modelo de ensino eficaz. No futuro a gente espera, né, continuar com... Existem várias outras coisas que podem ser complementadas nesse projeto, né, outras metodologias que podem ser adotadas e é importante que ele continue. Eu acho que é só o começo dele, é o primeiro ano, talvez continue para mais anos. Obrigada. É isso. Alguma pergunta, comentário? Eu fiquei curioso quanto à questão dos resultados alcançados, sobre o desenvolvimento de material didático, considerando a sua fala que você disse que a maneira como se procede, ela é a mesma, não é isso? E, portanto, requer um cuidado na execução para que não haja distorções. E aí, eu me questiono acerca desse material que vocês produziram, considerando que havia material já antes que ele usava, livro, e havendo, né? Como é que esse material, você percebe que esse material, ele de fato, em que aspecto ele contribui, considerando materiais anteriores? Existem materiais, inclusive é uma disciplina que tem muitos materiais, só que é o seguinte, é uma coisa, eles abordam muito complexo o conteúdo, então a gente facilita e também traz alguns, como a gente chama, macetes, né? Tipo, nesse sentido de como você compreender melhor um conceito, tratando ele de uma forma prática. Então, eu só conseguiria explicar dando um exemplo. Nesse caso, por exemplo, existe uma... Eu não sei se talvez eu sou muito tempo. Existe um procedimento que a gente faz para calcular sinal de elongação de um mineral. Existem minerais que podem fazer esse sinal, existem minerais que não. Então, é uma disciplina que pode ser que você veja, pode ser que você não veja, dependendo de como o corte foi feito na rocha, como o mineral está cortado. Então, existem maneiras diferentes de se passar, mas o procedimento ele é o mesmo, só que existem jeitos mais simples de você fixar o conteúdo teórico na prática. Por exemplo, existe uma maneira de você girar a platina de um jeito, porque o microscópio, ele, na real, envolve muito física. Então, o que a gente analisa é mais a propriedade do mineral com relação ao microscópio. Então, o que ele vai me dar se eu utilizar ele como uma fonte de luz no meu mineral. Então, eu vou ter que tratar ele como uma... Então, eu vou, por exemplo, se eu colocar um mineral no sentido 45 graus, no sentido horário, eu vou conseguir ver uma coisa de um jeito, mas se eu virar no sentido anti-horário, eu vou poder ver essa coisa também. Só que eu, aplicando o conceito teórico na prática, virando no sentido horário, é melhor de entender. Não sei se deu para entender muito bem. Ruim, né? Eu consegui... eu entendi que, portanto, há uma contribuição, de fato, diante de todo o material que já existe. Vocês fazem um atalho, digamos, dentro desse material que possibilita ao aluno um entendimento isso, basicamente, melhor, sim. né? Mais ou menos. Me enrolei um pouco, mas é isso. É porque existem materiais e a gente passa esses materiais para eles, né? Mas, enfim, esse que a gente desenvolveu também é bem mais simplificado e com esses macetes que eu quero dizer, entendeu? Então eles trouxeram feedback do, olha, eu li o livro e esse jeito que você passou realmente faz mais sentido para mim a teoria do jeito que você colocou aqui do que o livro, não entendi. E do livro eu entendi no seu, tipo isso, entendeu? Então a gente tentou não facilitar e deixar tipo muito bobo, né? Mas facilitar de um jeito que eles consigam aplicar a teoria na prática de um jeito que faça sentido na cabeça deles, porque eles também estão entrando agora, né? Eles estão tendo esse contato agora. Posteriormente, eles com certeza vão pegar outros livros, outros materiais que façam sentido quando eles estiverem vendo os conteúdos à frente, né? Porque existem outras petrologias. A gente chama essa aqui a mineralogia ótica, eles veem minerais
em separado. Depois eles vão ver petrologia sedimentar, ígnea, metamórfica, que eles vão ver as rochas, vão ver texturas, vão ver outras coisas. Então eles pegam outros minerais e usam isso, e usam esses artifícios. É isso. Então, obrigado. Bem, o trabalho agora a ser apresentado tem como título Desenvolvimento e Implementação de Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem para Disciplinas do Ciclo de Formação do Bacharel em Biotecnologia. Professora Marjorie Lima e instrutoras Raíssa, Francisco Lucas e Gabriela. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Raíssa. A gente está aqui com a equipe completa, né? A professora Marjorie, Gabriele e o Lucas e eu, Raíssa. Gabriele é do programa de pós-graduação em Bioquímica. O Lucas é pós-graduando de pós-graduação, faz parte do programa de pós-graduação de Biotecnologia de Recursos Naturais. E eu faço parte do programa de pós-graduação em Engenharia Química. A professora Marjorie é engenheira de alimentos e é professora docente da biotecnologia, né? E o que nós todos temos em comum é a biotecnologia, né? Tanto eu, Gabriele e Lucas somos biotecnologistas de formação pelo curso de biotecnologia. Então, a gente meio que retorna ao curso trazendo todas as nossas colocações como biotecnologistas formados no curso, né? Mas falando aqui sobre a contextualização, a ideia do nosso projeto é aplicar metodologias ativas para o desenvolvimento do estudante de biotecnologia. Então, o nosso objetivo é desenvolver biotecnologistas que são profissionais considerados profissionais do futuro através das metodologias ativas. E para isso a gente tem como norteadores o nosso plano pedagógico do curso de 2019, em que algumas dessas ações foram citadas. Então, algumas disciplinas chaves do que a gente chama de ciclo de formação do bacharel. Nosso curso agora é dividido em ciclo de formação básica, onde a gente vê questões como cálculo, física, aquelas que muitos cursos têm. E a partir do 5º semestre a gente entra nas disciplinas chaves de formação do profissional. Então, a gente teria no nosso projeto contemplado a disciplina de bioprocessos, disciplina de biotecnologia de alimentos e nutrição, e no 2º semestre a disciplina de biotecnologia industrial e biotecnologia de algas, certo? São as 4 disciplinas que são contempladas no nosso projeto e fazem parte desse ciclo de formação do bacharel. Então, para a gente poder implementar as coisas que foram propostas no plano pedagógico do curso, a gente pensou em utilizar metodologias ativas de forma que nós vamos ter alunos mais participativos e mais com habilidades comunicativas melhores do que comparado com o que a gente tinha antes, né? Outros documentos norteadores que a gente utiliza para escolher as metodologias ativas como ferramenta são o Plano Nacional de Ensino, a Educação Conectada e o nosso BNCC, né, a Base Nacional de o professor vai me ajudar. Curricular, né? Falta a palavrinha. Então, baseado nesses 4 documentos, a gente determinou que as metodologias ativas seriam as melhores ações a serem tomadas, fortalecendo também a integração entre a academia e a indústria, o mercado de trabalho, para nós formarmos profissionais cada vez mais atuantes, né? Então, o nosso público-alvo são os graduandos em biotecnologia. No momento, nós temos cerca de 35 alunos sendo beneficiados pelo projeto. E outros alunos também que são público-alvo somos nós, pós-graduandos, né? Nós temos a incumbência de educar, né? Nós fazemos estágio da docência e essa é uma oportunidade da gente aprofundar o que a gente aprende em estágio da docência, né? Então, nas atividades realizadas em metodologias, a gente realizou diversas metodologias e tem mais metodologias a serem aplicadas no 2º semestre do projeto, né?
A primeira foi o uso da ferramenta Plickers, que, como a nossa colega falou, que utilizou o Kahoot e o Socrative, o Plickers é uma ferramenta bem parecida, em que é de perguntas e respostas. Eu acredito que o único diferencial seria o fato de que no Plickers a gente não precisa ter internet para todos os alunos. E é uma questão que a gente enfrenta na universidade, assim, não é indiscutível isso, não dá para negar. Então, essa ferramenta ela veio para sanar isso e a gente também trazer essas perguntas e respostas. Vocês podem ver aqui na imagem, eu não sei se tu conseguiria dar um zoom maior, mas, enfim, que ficou muito ruim a qualidade, mas tudo bem. Os alunos estão aqui com espécies de QR Codes, em que a única pessoa que precisa ter a internet é o aluno, ou é o professor, né? E o professor ele vai ler os QR Codes com as respostas dos alunos. A segunda parte, a gente teria as visitas técnicas, justamente para a integração dos alunos com o mercado de trabalho. E a gente também tem a implementação de vídeos com profissionais. A ideia dessas duas atividades é aproximar o aluno do mercado de trabalho, ele entender, ele aplicar o que ele vê na sala de aula. Aplicar não, perdão. Mas integrar o que ele vê em sala de aula com o que a gente tem no mercado de trabalho. E a nossa última atividade desenvolvida nesse semestre, que está sem imagem porque ela foi realizada ontem, né? Então a gente viu na sexta e ontem, que foi que a gente executou, que é a entrevista com profissionais. Então os alunos foram incitados a realizarem perguntas. Que tipo de perguntas vocês gostariam de realizar para profissionais do ramo tal? Que é um ramo que é estudado dentro da disciplina de biotec de alimentos. No nosso caso, a indústria cervejeira e a indústria de panificação. Então, eles foram incitados a montarem perguntas e tiveram contato por videochamada com esses profissionais e questionaram. E os profissionais trouxeram as vivências, as problemáticas que eles enfrentavam. Então, foi bem interessante. Assim, a gente ficou muito feliz com a prática de ontem. E os resultados é que os alunos se mostraram muito interessados nas atividades e bem mais participativos, exercitando essa habilidade de comunicação, criatividade, e principalmente divulgação científica. A gente tem uma atividade que está sendo desenvolvida também, que é em prol da divulgação científica na disciplina de bioprocessos, em que os alunos são estimulados a desenvolver um vídeo de TikTok para explicar coisas específicas do curso de biotecnologia, que é um curso que a população em geral tem pouco conhecimento. Então, se a gente conseguir atingir esse público com essa atividade de extensão, a gente vai ter muitas coisas positivas para contar, né? Então, por conclusão, as atividades propostas com o auxílio dos alunos aumentaram essa participação, a criatividade, a fixação do conteúdo e a análise crítica dos assuntos abordados nas disciplinas de biotecnologia. Obrigada, gente. Professora, quer fazer uma contribuição, por favor? Bom, inicialmente, boa tarde a todos e a todas. Eu queria só ressaltar um pouquinho da importância desse projeto, porque a biotecnologia, o bacharelado em biotecnologia é relativamente novo na UFC, né? Foi criado em 2010, então muita gente ainda não conhece o curso, não tem ideia das habilidades do profissional, né? Das contribuições para a sociedade desse profissional. E trabalhar com egressos do curso nesse projeto para estender essas habilidades, estender esse conceito de biotecnologia, que não é um conceito novo, a gente já tem biotecnologia no nosso cotidiano há muito tempo, né, com as bebidas fermentadas, com os fermentos para panificação, para iogurte, né, para tudo. Então, o próprio biocombustível, né, o bioetanol está aí. Mas os conceitos de biotecnologia em si ainda não estão tão claros para a sociedade, e trabalhar essas metodologias ativas nos estudantes que serão formados no curso, até para eles conversarem em casa com o pai, com a mãe, com os irmãos, trazer esses conceitos de uma forma mais clara, mais evidente, mostrar que eles não estão tão longe da biotecnologia e como eles vão atuar no mercado de trabalho. Esse projeto ele tem contribuído muito nessa formação. Então, preparar essas atividades, né, desde perguntas e respostas. Essa questão das perguntas e respostas, elas ajudam muito nessa interatividade do aluno com os conceitos.
que são colocados em sala de aula, as visitas técnicas, toda a organização, toda a parte de contato com os profissionais, toda a parte de tentar mostrar para o aluno essa aplicação da teoria na prática, onde estão os prováveis mercados de trabalho, onde eles podem atuar em empresas, na própria academia, enfim. É importante a atuação dos estudantes, dos egressos que vivenciaram isso na graduação e que hoje estão contribuindo, isso é muito importante. O próprio preparo de vídeos também, que mostram, e essa questão do preparo de vídeos, eu sempre ressalto que, como serão atividades trazidas pelos profissionais que já atuam na área de biotecnologia, trazer essas atividades para a sala de aula e desafiar os alunos, mostrar propostas, como é que, bom, a gente trabalha com essa técnica aqui na Fiocruz, vamos dizer, ou mesmo no mestrado, no doutorado, e como a gente poderia, o que caracteriza uma técnica bem realizada, como a gente pode desafiar os alunos no sentido de fazer eles pensarem como essa técnica pode ser aplicada na profissão deles. Então, os vídeos eles são montados por profissionais de biotecnologia, trazendo uma técnica e aí desafiando, então, essa técnica que foi previamente abordada na disciplina em sala de aula. Então, eles ficam também animados, entusiasmados em responder, porque eles viram aquele assunto em sala. E, no caso das entrevistas com profissionais, foi uma ação bem interessante, porque ela é uma ação que tira o estudante mesmo da cadeira, né? Ele começa assim, ele tira o estudante daquela zona de conforto, exato, daquela zona de conforto onde só o professor passa a informação para o aluno. Na realidade, ele vê o conteúdo em sala de aula e agora ele vai usar esse conteúdo para entrevistar um profissional. Então, é nesse sentido, e depois da entrevista ainda tem uma apresentação do conteúdo da entrevista vinculada ao conteúdo da sala de aula, né? Então, essa é uma ação que tem, assim, que a gente tem visto também o entusiasmo deles em até conversar tecnicamente com um profissional, né, assuntos mais técnicos com um profissional da área. Então, isso tem sido bem gratificante, realmente. Então, a biotecnologia, ela, como um curso novo, ela já está bem inserida no mercado, né? A gente já vê essa inserção dos estudantes no mercado, mas esse projeto, ele traz vamos dizer, uma questão, ele contribui para a melhoria da formação desse profissional, até porque a gente teve mudança no currículo e com a curricularização da extensão também nesse novo currículo em 2019, que o primeiro foi criado em 2010, em 2019 já tinha uma curricularização da extensão. A disciplina de bioprocessos, ela traz esse a mais, né? Essa, vamos dizer, essa bonificação que seria mostrar para a sociedade o que está sendo feito dentro da universidade para a sociedade. Né? Então, os alunos também são convidados a gerar vídeos, sempre vinculando o que está sendo aprendido em sala de aula com o cotidiano das pessoas. Então, para mostrar, de fato, esse vínculo, né? Que a biotecnologia, muita gente pensa que é algo muito inalcançável, algo muito, e não é. Né? Então, é trazer, de fato, essa ideia. Então, os alunos de pós-graduação têm contribuído muito, ajudado muito na criação dessas atividades. E só complementando rapidinho sobre a entrevista, a gente não simplesmente diz, façam as perguntas e se virem. Claro que a gente tem todo o acompanhamento dos alunos, o link entre o profissional, enfim. E é muito interessante ver como, assim que eles recebem a atividade, eles estão, assim, com muito medo, não vou conseguir fazer isso, né? Não questão de verbalizar, mas você consegue ver no olhar do estudante como ele se sente, assim, isso é muito para mim.
E quando a gente termina a atividade, eles estão tipo, nossa, foi legal, foi interessante, a gente perguntou coisa que a gente realmente queria saber, a gente realmente se interessou pelo tema, e isso aqui não está sendo só por nota. Então, é bem legal ver essa mudança de chave que acontece ali na cabeça do aluno. Professora, o doutorado já é mais antigo, né? Na realidade, o curso de biotecnologia, a graduação, ela nasceu dentro do curso de pós, né? De bioquímica, no caso, né? Então, o bacharelado em biotecnologia está sediado no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, que já tem uma tradição no curso de pós-graduação, né? Então, ele nasceu aí em 2010. Então, os alunos praticamente, desde o início, já ingressam nos laboratórios, já têm contato maior com a atividade de pesquisa, mas essa questão do mercado de trabalho é algo que eles ainda sentem dificuldade, né? Até porque o mercado não reconhece o profissional, as habilidades do profissional. Então, isso a gente também percebe que ao longo do tempo tem diminuído muito, né? Então, na pandemia, eles contribuíram muito na época da pandemia, né? Então, na questão dos diagnósticos de Covid, né? Na central analítica que foi construída aqui com a Fiocruz, então eles contribuíram muito. Quando eu fui coordenadora do curso também, a gente já sentiu uma demanda por graduandos, então isso já vem mudando de fato. A conversa está boa, mas infelizmente o tempo... Nosso tempo, né? Então, parabéns mais uma vez. Bom, obrigada. Faltam ainda 2, 3 retratos. Bem, enquanto a foto é tirada, eu vou fazer aqui anúncio da próxima apresentação, e tem como título Estudo da fauna e dos ecossistemas marinhos em aulas de campo e laboratório nos cursos de Oceanografia e Ciências Ambientais. Professora Cristina de Almeida e os instrutores Matheus Oliveira e Laís Belmino. Pode começar? Sim. Quando quiser. Tem que botar um senhor aí. Boa tarde. Boa tarde. Boa. Então, eu vou primeiro apresentar a equipe, né? Meu nome é Matheus, sou biólogo. Essa equipe é composta por mim, pela Laís, que também é bióloga. Ela e o Lohan estão no Congresso de Educação, que está ocorrendo hoje, então por isso que eles não vieram. E a professora Cristina, ela está no evento tratando do Labomar sobre a questão do lixo. Né? Está no evento hoje e amanhã, então por isso que o restante da equipe não veio. Então, o título, né, desse projeto é Estudo da Fauna e Ecossistemas Marinhos em Campo e no Laboratório dos cursos de Oceanografia e Ciências Ambientais. Para contextualizar, são duas disciplinas, né, do Labomar, uma para o curso de Ciências Ambientais e outra para o curso de Oceanografia. Para o curso de Ciências Ambientais, a disciplina é Ecossistemas Marinhos, né? E para o curso de Oceanografia, a disciplina é Oceanografia Biológica 3, que é Invertebrados Marinhos. Então, essas disciplinas, elas contemplam aulas de campo e aulas práticas no laboratório. Então, nas aulas de campo, a gente vê os ambientes e os organismos em campo, e no laboratório a gente vê a anatomia, a morfologia, e tem aulas teóricas e práticas, né, com alguns espécimes em aulas específicas, né? Tem aula teórica e tem a aula prática. Então, na turma de ecossistemas marinhos, das ciências ambientais, nós tivemos alguns campos, né? Algumas aulas de campo. Uma delas a gente foi para Icapuí. E lá em Icapuí é um ambiente que a gente consegue ver quase todos os ecossistemas marinhos que são tratados na disciplina. Então, a gente pôde ver o manguezal, né?
A gente pôde ver praias arenosas, praias rochosas, falésias, dunas, e também um ambiente chamado de pradarias marinhas, que é um ambiente onde tem capim-agulha, algas, e onde o peixe-boi e a tartaruga se alimentam, né? Então esse ambiente fica na Praia da Requenguela, uma praia onde a maré recua 2 km, então a gente pode andar, a gente andou 2 km até chegar nessa região, né, na foto, onde tem esses capim-agulha, né, essa vegetação, e tem um ecossistema específico lá, né? Então a gente pode ver, geralmente tem arraias, tem invertebrados, caranguejos, siris, a gente pode ver nesse ambiente. E a gente também fez campos noturnos. A gente viu uma fauna noturna nas praias rochosas. A gente fez um campo diurno, onde os animais estão escondidos, e à noite, né, quando não tem o efeito do sol, da dessecação, a gente conseguiu ver uma grande fauna nas pedras, né, lá de Capuí. Então, ao longo dessas aulas, a gente também fez coletas de campo, apresentou técnicas de coleta para os alunos, né, a gente coletou capim-agulha, eu também fiz um campo do meu doutorado, e a gente fez vários estudos, além da própria aula que a professora dava sobre os ecossistemas. E víamos os animais em campo, né? Para a disciplina de oceanografia, que seriam os invertebrados marinhos, né? Toda semana tinha aula prática e aula teórica, né? A gente via os fios poríferos, né? As esponjas, quinidários, as águas-vivas, via os anélidos, que são os poliquetos, as minhocas, né? Via os crustáceos, os caranguejos, as lagostas, os camarões, a equinodermata, que seriam as estrelas do mar, e dentre outros grupos, né? Como os urocordados, que são assídeas, e enfim, a gente teve também uma aula em campo. Essa aula em campo a gente foi para o SEAC, que é uma área da UFC, que tem uma trilha ecológica, a gente passa pelo manguezal, e, enfim, a gente viu os caranguejos, viu os moluscos, a gente teve uma aula geral com os organismos no ambiente, né? E também a gente tinha essa aula no laboratório, onde tinha os exemplares, né? Os camarões, os moluscos em geral. E durante essas aulas também a gente utilizou um guia, que os alunos eles pintavam as estruturas dos animais, e também utilizamos os Kahoots, né? Que já foram ditos aqui, que consiste em perguntas sobre os grupos, né? Nas duas disciplinas a gente aplicou os Kahoots, sobre os ecossistemas marinhos, sobre manguezal, sobre dunas, sobre falésias, sobre ambiente abissal. Então a gente fazia essas perguntas e dividiam em equipes. Então as equipes disputavam e respondiam as perguntas, né? E também ocorreu isso na disciplina de oceanografia biológica, em que a gente perguntava sobre cada grupo. E em torno de 70% dos alunos acertavam as questões, né? Então, as considerações é que o projeto, né, proporcionou uma formação mais prática e teórica, né, para os alunos de ciências ambientais e oceanografia, que foram para campo e que viram no laboratório e responderam várias perguntas e interagiram ao longo desse semestre, né? É isso. Alguma pergunta, consideração a ser feita? Essas turmas, elas têm mais ou menos uma média de quantos alunos? Em torno de 30, a outra tem mais, tem 40. Porque uma é a disciplina optativa e a outra é uma disciplina obrigatória. Então a optativa tem mais lotável também, em torno de 30 a 40. Mas, e nessa aula de campo nem foi a turma toda, né? Acho que foi só uma metade, porque teve a greve, enfim, aí a gente ia ter até outra aula em campo, mas teve um problema por conta da greve, a gente não conseguiu fazer mais uma, a gente ia fazer mais uma no Paracuru. Mas a gente conseguiu fazer duas, né, ao longo da disciplina. Mas nessa visita vai todo mundo, os 30? Sim, a gente ficou 2 dias em campo, né? Aí a gente conseguiu ver todos os... Porque essa praia ela tem uma peculiaridade, que nela tem manguezal, praia rochosa, duna, falésia, mata de tabuleiro. Qual é a praia? É a praia de Ponta Grossa, essa daqui. Mas a gente foi na Requenguela para ver aquele outro ecossistema. No segundo dia a gente foi em outra praia. Mas eu fiquei curiosa aí com a Requenguela, né? Sim. Você disse que ela recua 2 quilômetros. 2 quilômetros, né? Banco dos Cajuais. Mas aí você precisa conhecer. Sim, a gente foi no dia da maré. A maré certa. Se não souber, a maré te pega. Exatamente. E a maré lá ela é alta, vem né? com
com rapidez. Com meia hora ela já pode alcançar. Então a gente vai, a maré descendo, né? Então a gente já sabe o horário da maré, a gente vê no site, tábua de maré, a gente marca o campo com antecedência no dia certo da maré e para poder fazer visitar esse ambiente no horário correto, né? Então tem todo um cronograma para chegar lá. Mas é sempre a pé, né? Porque... a gente foi caminhando. Foi tranquilo. Era um ambiente de praia. Quanto tempo entre uma maré e outra, mais ou menos? A maré geralmente ela é de 12 em 12 horas, né? Tá. Mas a gente foi no horário pela manhã e ela demora mais ou menos umas 4 horas até voltar a retornar. Então dá para fazer uma pesquisa tranquila, né? Você não está correndo ali. Sim, a gente foi e depois voltamos e terminamos no manguezal. Então a gente ia vendo todos os ecossistemas, né? Que era o objetivo principal da disciplina. E vendo os animais que tinham. Aí vocês fazem isso, fazem um relatório dessa visita, como é que é? Faz parte da disciplina, né? Que tem, o que eles fazem mais mesmo são as provas e os Kahoots, e enfim. Mas o campo faz parte da disciplina, não tinha um relatório específico. Certo. E foi a primeira vez que a gente fez esse campo, porque eu ficava dizendo para a professora, vamos para lá, que tem todos os ambientes numa praia só. Aí ela conseguiu marcar. Foi convencida. Sim, ela tinha ido já antes, ela sabe. É Icapuí, né? É Icapuí. Eu não conheço Icapuí, mas pelo que eu ouço falar, é muito bonito. É muito interessante, né? Sim, esse aspecto também. Porque o teu amigo fala muito na praia da Redonda. É ótimo, é vizinha essa. É vizinha essa aí, né? Lá tem até um passeio para ver peixe-boi. Eu já fui, a gente vai ver o peixe-boi da natureza mesmo. É lá na Redonda. E aí a gente não parava, a gente fez campo noturno, campo de manhã cedo, a gente fez várias metodologias, né? Até inseto a gente viu lá, colocou umas armadilhas para ver inseto. Então, no noturno a gente viu os animais nas pedras, a gente não parou, foi realmente um campo que a gente aproveitou ao máximo. E à noite o pessoal ainda ficou jogando lá, jogo de perguntas, enfim, a gente aproveitou bastante essa disciplina. Muito motivador, né? E queria só agradecer que é a terceira vez que eu estou no Propag. Da outra vez eu estava na disciplina de vertebrados, né? Era mais... Acho que teve uma questão do material, né? Do site, eu acho. Foi, a gente fez material no site e também falava sobre levantamento de fauna, né? Só que era outro tema, aqui foi só invertebrados marinhos, lá era mamíferos, répteis, né? Você está no doutorado, já terminando? Estou no doutorado no PPGCIS, que é uso e conservação da biodiversidade, sistemática, uso e conservação da biodiversidade, da biologia. E tua tese qual é? Eu estou trabalhando com genética de caranguejos de praias arenosas, né? Então vou coletar em vários locais e também estou vendo a parte da anatomia dele. É aquele pequenininho que corre rapidinho? Na beira da praia, eu estou falando até na beira-mar tem. É um pequenininho que corre na rapidez. É, um branquinho, né? sim. Branquinho. Ele tem desde os Estados Unidos até o Rio Grande do Sul e nas ilhas oceânicas também. É, né? Serve pra nada, né? Serve sim, ele é importante que só indicador de ambiente de praia. É porque ela está pensando na comida. Mas aí a gente tenta dar valor aos invertebrados marinhos, né? Eu defendo todos. Eu estava pensando na caranguejada, assim, né? De coco. Eles eram alimentos na época de fome. Se você conversar com pescadores bem antigos, eles comiam na época de fome. Hoje em dia eles falam que comer frango está melhor. Mas eles são utilizados como isca. Mas hoje são utilizados como indicador de praias, né? Se você tem uma praia mais conservada, então tem uma população mais abundante, porque eles se alimentam de animais que calham na praia, né? Tem um papel ecológico na cadeia alimentar. Se não tem o caranguejinho, a praia... Eu estou encontrando ele na beira-mar, mas uma população bem pequena, mas ok. Assim. Mas em outras praias tem abundância, né? Então você compara e vê os impactos de acordo com o ambiente. Interessante. Tá ótimo, então. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Belíssimo trabalho. Ainda faz na praia, né? Ela está pensando na gente, né, professor? Ela Eu estava pensando no caranguejinho, assim. Porque o siri eu já acho
meio sem futuro, né? Não tem nada, perninha. Bem, pessoal, a gente agora vai para o último trabalho do dia, que tem como título Fundamentos Práticos Agronômicos e Apoio à Pesquisa para a Floricultura. Márcio Kleber é o coordenador e o aluno é o José Lailton. Terminar por flores, né? Eu falei a fruticultura, desculpa. Ah, também é bom. Boa tarde. Meu nome é José Lailton, eu faço mestrado em Ciências do Solo. O meu orientador é o professor Márcio Kleber, que é o coordenador do projeto. Ele é do departamento de fitotecnia, então na graduação já vim trabalhando com ele em fitotecnia, mas optei para esse lado dos solos. O nosso projeto foi um projeto que eu tentei muito convencer o professor a fazer, porque é voltado para a disciplina de fruticultura, é uma disciplina do 7º semestre. Então, geralmente, a gente não tem a maioria desses problemas que foram mostrados aqui, de baixo rendimento. O nosso grande problema é porque a fruticultura ela é muito específica. Então, a gente exige muito para quem está cursando a disciplina. Então, contextualizando, ela exige muito conhecimento e aprofundamentos de conceitos básicos da agronomia. Então, quando o aluno chega na disciplina de fruticultura, ele não quer ouvir, ele quer praticar. Então, como a gente tem um formato didático, a gente consegue proporcionar isso para eles. Qual o problema? O aluno ele não quer interagir com a pós-graduação. O rendimento dele é bom. Ele vê o aluno de pós-graduação com mais um professor que está ensinando conteúdo teórico que ele não quer mais ver, porque ele quer praticar. Como o professor contorna isso? O professor geralmente chama ex-alunos, que já são profissionais na área, tanto no mercado internacional quanto nacional, para estimular os alunos a prestar mais atenção para fora. Então, eu, como um aluno de pós-graduação, eu sempre senti falta também dessa interação com a pós-graduação, porque eu também cursei a disciplina que eu fiz, e eu também vi essa falta de interação com a pós-graduação. Então, o professor, juntamente com ele, conversei com ele direitinho, para a gente focar em identificar os problemas da disciplina e propor soluções. Quando a gente fala de propor soluções, problemas, pode ser que alguém ache ruim, por exemplo, eu dizer que o professor está errando e na sua metodologia de ensino. Chegar o professor e dizer, professor, o senhor está errando na sua metodologia de ensino. Ele estando aí anos e anos fazendo a disciplina, conseguindo alto rendimento. Mas quando a gente fala de fruticultura, a gente tem que pensar o seguinte: no ramo da agricultura, a fruticultura é a atividade que mais gasta dinheiro, mas também é aquela que mais tem retorno financeiro. Então, um profissional que trabalha com fruticultura, ele não pode errar. Errou, tchau. Você, como profissional de fruticultura, errou uma vez, o produtor não vai querer você lá de novo, porque é muito dinheiro que você perde. Então, você, quando cursa a disciplina, não é só questão de ter uma boa nota, mas sim ter conteúdo, saber identificar um problema e solucionar. Faz parte do próprio ser engenheiro agrônomo, gerir recursos e aumentar a eficiência da produção. Então, como um estudante de pós-graduação, que o pessoal não está interessado na pós-graduação, vai atuar na melhoria da disciplina? O que é que eu pensei? O professor ele tem um grupo de estudos. O grupo de estudos dele conta com mais de 10 membros. Aí temos alunos que são voluntários, tem alunos bolsistas, e agora a gente aumentou a interação com a pós-graduação. A gente agora obrigou os alunos de pós-graduação a atuar junto com o grupo. Então, hoje temos 3 doutorandos e 2 mestrandos. Eu sou um mestrando, a outra menina é uma mestranda. Então, como a gente não tem esse problema de falta, esse problema de
evasão, a gente foca na melhoria. Como a gente vai focar na melhoria? Pelo grupo de estudo. Então, a gente propôs desenvolver metodologias focadas no aperfeiçoamento dos grupos de estudo. Então, a gente faz nivelamentos no grupo de estudo, porque uma vez que os alunos entram no grupo de estudo, eles entram por também diferentes níveis de conhecimento. Então, a gente estabelece essa melhoria por meio do nivelamento. Após a gente fazer esse nivelamento, a gente consegue identificar quais são os problemas dos alunos. Depois dos alunos mostrar quais são os problemas, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos deles, a gente faz outro aperfeiçoamento, que é a capacitação interna. E a partir dessa capacitação interna é que a gente consegue formar bons membros que conseguem, assim, de fato, atuar na pós ou na graduação. Então, o papel da graduação hoje é formar esses membros do GFRUT, que é o grupo de fruticultura, para atuar junto com os alunos da disciplina. Então, a gente já fez bastantes formulários. Eu não trouxe os resultados aqui porque eu acabei focando mais no outro trabalho, que é para os encontros universitários. Mas já temos resultados aí desse semestre, que os alunos da disciplina, 98% disseram que é muito fundamental o papel dos alunos do grupo de estudo fruticultura, e que a maior parte das dúvidas eles não tiram com o professor, tira com os alunos de fruticultura. Então, essa formação que a gente está dando para os alunos do grupo acaba refletindo nos alunos que estão cursando a disciplina, já que os alunos da disciplina, eles não têm o costume, eles nem querem ir atrás dos alunos da pós-graduação. Então, hoje a gente está desenvolvendo metodologias para focar na melhoria dos membros do grupo, para que assim eles consigam atuar com os alunos da disciplina. Nesse primeiro semestre a gente focou nesse aperfeiçoamento dos grupos, mas no próximo semestre a gente vai focar mais na interação com os alunos da disciplina, porque a gente está acompanhando, são vários formulários, aí a gente vai juntar tudo, está tudo indo assim no caminho bem, e acredito que terão melhores resultados nos encontros universitários. A gente vai conseguir comparar esses 2 semestres, mas aparentemente está indo caminhando tudo bem. E agradecer também a oportunidade de fazer esse tipo de trabalho, porque eu insisti bastante com o professor e a gente está colhendo assim, resultados importantes, porque a gente está vendo que a gente está identificando quais são os problemas da disciplina e como a gente vai conseguir propor para solucionar eles. Tirando isso, só isso. Obrigado. Alguma pergunta, pessoal? Comentário que queiram fazer? Eu só tenho uma questão, assim. Então, quer dizer que eu entendi a questão da dificuldade pelo perfil, né, dos alunos da turma, que na verdade já estão pensando na praticidade da coisa e não querem conversar muito mais com a questão teórica. Mas então eu entendi que vocês estão conseguindo mudar então a mentalidade. É exatamente dos alunos, isso. Né? A partir desses grupos que vocês estão... Se a gente for avaliar os alunos de agronomia antes da pandemia e depois da pandemia, o perfil é totalmente diferente. Então, antigamente, se a gente propôs alguma coisa, por exemplo, um estudo no pomar didático, vamos todo mundo, os alunos da disciplina, fazer um estudo para apresentar nos encontros universitários. A maioria ia querer. Bora fazer tudo lá. Depois da pandemia, as novas turmas não estão interessadas em fazer isso. O que a gente está estimulando? É fazer tudo remoto, né? Assim, a interação, virtual, a interação baixou. Mas eu vejo que ainda existe, eu acho que assim, o foco é diferente. O potencial de todo mundo está ali, todo mundo tem um potencial diferente. Eu acho que a maneira como o conteúdo está sendo distribuído para eles tem que ser modificado. Porque antigamente dava certo, aí agora não está dando. Eu vou dizer que eu estou errado? Vou, porque estou errado. A metodologia tem que ser modificada para aplicar, porque o objetivo é atrair o aluno para todas as áreas. Você podia dar um exemplo assim, da metodologia que vocês estão usando para fazer essa, né, para atrair esse aluno? A gente está atribuindo 2 metodologias diferentes, que são
para os alunos da disciplina e para os alunos do grupo de estudo. Nesse primeiro semestre, a gente está focando mais nos meninos do grupo de estudo. No grupo de estudo, a gente quer identificar quais são as áreas que eles têm maior facilidade e que eles têm menor facilidade. Eu não trouxe os gráficos, mas dando um spoiler dos encontros universitários, a maior áreas que eles têm facilidade são áreas relacionadas à morfologia de plantas. Já áreas relacionadas ao mercado de distribuição, comercialização, eles não sabem. Então, hoje a gente consegue saber o que eles sabem e o que eles não sabem. Antes a gente não tinha noção do que a gente só trazia as pessoas para o grupo, aprendiam o que eles queriam e iam embora do grupo. E hoje a gente está tendo essa formação interna do grupo. Já para os alunos da disciplina, como o perfil mudou muito, o que a gente está fazendo? Antigamente, o pessoal gostava dessa interação. Hoje, nem tanto. Eles não se interessam muito para o mercado acadêmico. Eles querem um mercado de sair para fora da universidade. Então, a gente carece muito de pesquisas. Por exemplo, se eu fosse chamar um aluno da graduação para entrar no mestrado, hoje ia ser muito mais difícil encontrar alguém interessado do que 2 anos atrás. Então, por exemplo, esse ano a gente tem o pomar didático e para construir o pomar demora anos. E como a gente conseguiu construir o pomar agora, a gente está podendo fazer experimento científico. O que a gente sugeriu para 2 alunos que estavam no grupo de estudos? O que antigamente a gente fazia? A gente pegava os alunos do grupo de estudo, ia para o pomar e fazia o estudo lá para apresentar nos encontros universitários. Só que dessa vez a gente preferiu que os alunos do grupo de estudo ficassem como primeiro autor e convidassem os alunos da disciplina para entrar como coautores e assim estimular eles para trazer eles no nosso lado acadêmico. Então a gente conseguiu fazer 2 trabalhos que já vão para os encontros universitários, tendo um autor no grupo de estudo e os outros autores sendo um aluno da disciplina. Assim, a gente consegue ver na disciplina o interesse, só que é mais difícil alcançar esse interesse neles. Eu acho que é por isso que tem que ser revista toda essa questão de metodologia. A gente está tentando, né? Espero que a gente consiga mais próximo semestre, mas está sendo assim um trabalho difícil. Mas a intenção está aí. Né? Uma curiosidade, onde é que fica o pomar didático? O pomar didático fica próximo. Vocês sabem onde tinha um naviozinho da Ilha de Pesca? Não? Não, já ouvi falar desse naviozinho que era o Ícaro, né? Era uma homenagem Isso, ao Ícaro. pronto. Aí de ali frente. No sul. Pronto. A rotatória, você pega a rotatória, tem um caminho que vai para a direita. Você descendo, você encontra o pomar didático e a horta didática da UFC. E é do lado, tinha esse naviozinho. Então ele fica de frente. E quais são as frutas? Temos muitos. Manga. Manga, caju, tem mamão, goiaba, acerola, ata, banana, açaí, pitaia. Saputi? Não. Temos só 2 pés de saputi. Mas temos amora. Graviola. Amora? Graviola. Amora não é uma fruta fácil aqui. A gente plantou no início desse semestre lá. A gente está testando, né? Como é um pomar didático, a gente sempre está implantando novas culturas. Isso reflete também nas culturas que são apresentadas na disciplina. Tem semestre que vê 5 culturas, tem semestre que vê 3, tem semestre que vê 4. Depende muito da disponibilidade do pomar. Como é que vocês evitam que o pessoal vá lá e colhe as frutas todas? A gente evita bastante. Já tentou cercar e tudo. Mas diminuiu bastante porque a gente, como antigamente não tinha esse cuidado de ter algum experimento lá, então geralmente as pessoas iam lá caminhar, entrava, pedia e tudo bem. Só que agora, como está tendo esses experimentos, vai ser mais difícil. Então, cercaram, né? Está cercado, mas assim, pode ir lá. Só que aí os vigias foram avisados, né? Quiser arriscar. Pois é. Mas não está tendo tempo de frutar agora não. Mas essa manga, né? Eu acho que as mangas já Que história é essa?
As mães já estão apontando aí, né? A ata também, pelo menos em alguns casos. Mas ainda tem tempo? Tem 1 minuto. 1 minuto. Alguma pergunta aí? Eu fiquei interessada aí no caranguejo, nas frutas, né? Parece que eu estou com fome. Muito bem, parabéns, né? Bem, então a gente já estamos chegando de fato ao encerramento. Vou passar aqui passar aqui a palavra à professora Maria Dias. Fazer essa apreciação, né? Já estou satisfeito. Olha, realmente eu fiquei muito contente de assistir a apresentação de vocês e ver que nós estamos com tantos projetos bons, né? O ideal era que nós tivéssemos um para cada disciplina, pelo menos do estágio da docência, né? Seria um médio seminário, então. Mas aí eu também vi, Jonathan, muitas possibilidades de trabalhos que se encaixam no InovePed, né? Então, eu recomendo que vocês leiam, né, peçam que o professor leia o edital do InovePed e concorram, porque eu acho que muitos trabalhos que eu assisti, essas exposições que eu assisti aqui, eu acho que tem um potencial para concorrer ao InovePed, que é exatamente um